Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e eu quero conversar com você hoje um pouco a respeito do meu Programa Avançado de Gestão de Lojas, PAGL. O que é o PAGL? Ao longo da minha carreira, desses quase 30 anos, como consultor, dando treinamento, atendendo empresas do varejo, especialmente do segmento de confecção e calçados, que é a área onde a gente atua mais fortemente por todo o Brasil, eu desenvolvi uma metodologia justamente para, de maneira prática, rápida, conseguir resolver os problemas das empresas no sentido de enfrentar esse mercado cada vez mais competitivo. Não está fácil competir. Hoje o conceito de concorrência extrapolou de uma maneira extraordinária. Não só a internet, mas outras empresas do segmento que competem pela capacidade de consumo dos nossos clientes são nossos concorrentes. Então está cada vez mais difícil competir. Por outro lado, isso mostra que o mercado está muito mais seletivo. Antigamente, às vezes, se a gente comprasse bem, tivesse um bom ponto, ainda conseguia sobreviver e ganhar algum dinheiro. Esse espaço está cada vez se estreitando mais. Então, isso demanda maior eficiência, qualidade, especialmente uma administração mais técnica, um modelo de gestão eficaz que realmente vai gerar os resultados que a gente precisa para se tornar competitivo e rentável, interessante, ter um negócio interessante. Normalmente, a gente se questiona sobre vendas. Preciso vender mais, o movimento está fraco, a crise tem impactado no meu segmento, mas venda é só um lado, é só um pedaço da história. Não é? Ainda assim, eu costumo dizer o seguinte, ok, nós não somos ministros, nós não somos presidentes da República, enfim, nós não conseguimos ter uma influência sobre o mercado. Então, se eu depender exclusivamente da reação do mercado, eu só vou melhorar quando o mercado melhorar. E isso me deixa de uma maneira sem ação. Não é? E não é assim que a gente vai resolver o nosso problema. Então, a pergunta que fica é o que nós podemos fazer? O que está sob o meu controle? Não é? Quais são as variáveis que eu consigo influenciar para gerar os resultados que a gente precisa? Então, é sempre com esse olhar que, quando eu entro nas empresas, é a primeira pergunta. O que nós podemos fazer para resolver, equacionar os problemas que a gente identifica, que a gente faz o diagnóstico e percebe, e o que a gente pode influenciar diretamente? Quando eu olho as áreas, a gente normalmente lembra de vendas e resultado, não é verdade? Mas entre esses extremos, você tem toda uma empresa envolvida no processo. Não é? Eu costumo brincar, eu digo que comprar é mais difícil que vender. Vender você faz uma promoção, põe um desconto e acaba vendendo. Mas, e aí? Isso não resolve, porque a gente compromete os resultados da empresa, a lucratividade. Não é verdade? Então, como otimizar os resultados da empresa? Alavancando vendas, equacionando estoques, incentivando e motivando as equipes, enfim. E é isso que o PAGL trata. Não é? O que nós fizemos? Com relação a vendas, quais são as variáveis que estão sob seu controle? Normalmente, quando eu pergunto para o lojista quantas vendas ele fez, todo mundo sabe. Não é? Você tem lá o seu sistema, tem o seu controle e sabe quantas vendas fez. Quando eu pergunto quantas vendas você não fez, a maioria me olha sem saber exatamente do que eu estou falando. Por quê? Falta indicadores que controlem perdas de venda. Então, um primeiro aspecto que eu começo questionando é esse. Quantas vendas você perdeu? Por que perdeu? Quais são os motivos de perda de venda? A partir do momento que a gente começa a entender e olhar dessa maneira, você vai perceber que a absoluta maioria das empresas tem uma perda que pode ser revertida, que pode ser trabalhada, capacitando a equipe, desenvolvendo metodologias que tornem mais eficazes os nossos atendimentos, layout de loja, mix de produto, plano de pagamento. Há uma série de variáveis que, se a gente tiver os mecanismos de monitorar, identificar onde é que estão os pontos falhos e trabalhar na otimização dessas falhas, na correção dessas falhas, imediatamente os resultados começam a aparecer. Não é? Para que isso aconteça, é preciso também se trabalhar os outros aspectos, como compras, por exemplo. Não é? Como fazer um planejamento adequado de compras de tal maneira que eu tenha um mix de produto adequado, no tempo correto e nos volumes corretos. Não é verdade? Bom, para isso é necessário metodologia, nós chamamos de Open to Buy,
que é uma metodologia extremamente técnica, baseada no seu planejamento de vendas, na cobertura inicial de estoque, no seu markup, e a partir daí você consegue definir, tendo também quais são os principais grupos de produtos que são mais representativos na loja. Não é? Eu digo isso pelo seguinte: quando você puxa numa categorização de produtos, a gente percebe a lei de Pareto. 20% dos grupos de produtos da loja representam 80% do faturamento. Então, eu sempre digo, nesses a gente não pode errar, porque aí está o estoque estratégico que vai impactar nos nossos resultados. Então, fazer um planejamento adequado de compras de tal maneira que eu consiga manter a minha loja ou as minhas lojas abastecidas e não converta resultado em estoque. O que é isso? Muito lojista me diz assim: Melino, eu não sei o que acontece. Eu vendo e não vejo dinheiro. Não sei onde é que está o dinheiro. Não é? Passa muito dinheiro pela minha mão, mas cadê esse dinheiro? Um dos fatores que mais consome recurso e compromete o fluxo de caixa da empresa é a compra. Não é? Porque normalmente não se tem um planejamento adequado e eficaz, uma ferramenta eficaz nos planejamentos de compra. Então, o PAGL trabalha fortemente esse planejamento com ferramentas práticas, de tal maneira que a gente muito rapidamente consegue fazer um planejamento e definir o mix ideal, quantidade de marcas, quais são os principais grupos de produto, os volumes de compra, o fluxo de recebimento e por aí afora, de maneira prática, rápida. Não é? Então, dentro do PAGL, a gente trabalha muito fortemente isso, alavancando vendas através de um bom planejamento de compras. Isso vai impactar onde? Nas análises financeiras, no retaguarda. Né? Por que eu digo isso? Porque para você ter uma excelente estratégia de vendas, também é importante que você tenha planos de pagamento agressivos, adequados, para que você consiga competir. Não é? Eu sempre digo para o lojista o seguinte: se você... Por quê? A maioria considera que a venda ideal, a melhor venda é a venda à vista. Por quê? Porque eu tenho caixa imediato. Por outro lado, existe um conceito muito fácil de ser monitorado, que eu sempre coloco isso: quem compra à vista, compra pouco. A diferença de você comprar uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um carro é a quantidade de parcelas. O nosso público, o nosso consumidor médio, ele, salvo raríssimas exceções, ele tem uma capacidade limitada de pagamento. Então, primeiro é isso. Como é que eu coloco valores maiores para os meus clientes? Tendo um bom plano de pagamento. Ok, mas isso vai comprometer meu fluxo de caixa, porque eu coloco minha mercadoria para fora. Se eu trabalhar com planos de pagamento agressivos, eu vou vender mais, maiores volumes, elevo o meu ticket médio, aumento meu faturamento, meus volumes de venda. Por outro lado, minha mercadoria vai para a rua e eu preciso repor. Como eu faço para conseguir adequar meu fluxo de caixa? A gente estuda também, através do PAGL, a maneira adequada, com toda uma metodologia, de dar equilíbrio entre plano de pagamento e fluxo de caixa, de tal maneira que você, quando vai fazer uma análise de DRE, do seu demonstrativo de resultados, a gente olhando também, não o DRE do contador, mas um gerencial, de maneira muito rápida você consegue adequar, equilibrar os seus resultados com o seu fluxo de caixa, com seus volumes de vendas, com seus volumes de compra. Então, esse conjunto é que nós chamamos de PAGL. Não é? É todo esse programa que vai dar um instrumental, o entendimento, os KPIs, como a gente chama, né? Key Performance Indicators, né? Os indicadores chaves que você, monitorando com as ferramentas certas, o olhar adequado, um planejamento feito de maneira a alinhar com os objetivos da empresa, com a rentabilidade que você precisa, com o faturamento, com a capacidade de geração de resultados, é o que vai fazer com que você tenha essa capacidade competitiva e tenha eficiência, não é? Consiga fazer o melhor possível, do melhor jeito possível e atingindo a eficácia, né? Os resultados que interessam, tanto nos três níveis, tanto no nível do seu cliente, dos seus colaboradores, da sua equipe, quanto no nível da empresa. A empresa precisa ganhar dinheiro para ter capacidade de investir, remunerar bem, atrair talentos, enfim, expandir os seus negócios. O empresário precisa ter resultado para se motivar também a investir, a estar ali à frente do mercado, do seu negócio. A equipe precisa atingir resultados, porque resultado é que motiva. Não é verdade? É através de resultados que tudo o mais vem. E os nossos clientes precisam estar satisfeitos, não é? Esse outro pacote a gente chama de qualidade. O que é qualidade?
como produzir qualidade, quais são os indicadores de qualidade, que é um outro aspecto abordado no PAGL que a gente trabalha fortemente. E qualidade, eficiência, eficácia, resultados, isso tudo está diretamente relacionado com o time, com a equipe. Quando você fala de equipe, você fala de modelo de liderança. Então, é fundamental a gente ter um programa de capacitação de líderes e de condução das equipes para que você tenha uma equipe engajada, comprometida com resultados, que tenha motivação, vontade de fazer, não é verdade? Somente com pessoas capacitadas, engajadas, motivadas, em busca de excelência, em busca de resultados, é que a gente vai conseguir colocar em prática tudo isso. Então não adianta a gente falar de estoque, não adianta a gente falar de venda, não adianta falar de financeiro, se eu não tenho um time envolvido, se eu não tenho um time engajado. Aí isso se coloca diretamente a questão da liderança. Então, dentro do PAGL, nós temos um módulo inteiro onde é um curso, inclusive, que eu tenho, de como ser um líder de sucesso, onde a gente trabalha todos os fundamentos da liderança, quais são as escolas da liderança, qual é a melhor maneira de se conduzir as equipes, de tal forma que todos consigam entregar o seu melhor. Não é? Eu costumo dizer isso, liderar é fazer com que os colaboradores entreguem o seu melhor, deem o seu melhor, se sintam satisfeitos, realizados, dignos, não é? Engajados, comprometidos com os objetivos da empresa e sabendo que só vai realizar os seus próprios objetivos se ajudar a empresa a construir os objetivos dela, atingir os objetivos dela. Não é? E isso passa diretamente pelo líder. Então precisamos também analisar, estudar as escolas da liderança, qual o melhor estilo de condução das equipes, como trabalhar o amadurecimento, não é? A elevação do nível de maturidade da equipe. Maturidade é capacitação e disposição, ou seja, é saber fazer e querer fazer. Não adianta querer fazer se não sabe, não adianta saber se não quer. Não é? Nós precisamos unir essas duas pontas para que a gente consiga ter um time engajado que vai construir os resultados que a empresa precisa. Não é? Em linhas gerais, isso é o PAGL. E tudo isso colocado de uma maneira prática, rápida, não é? E que você mesmo pode implementar na sua empresa. Por isso que é um programa avançado de gestão de lojas, onde você vai conseguir, a partir de todos esses indicadores, você definir o seu projeto de transformação da sua empresa, como atingir níveis de excelência. Então, esse é o nosso objetivo. Dentro disso tudo, ainda existe um elemento fundamental, que é sistema de TI. Né? Qual é a melhor maneira de você selecionar um bom sistema de TI? Como tirar os melhores resultados do seu sistema? Então, o que faz um bom sistema? A gente vai discutir juntos também. Enfim, nós estamos, então, passando por todos os fundamentos basilares, estratégicos da empresa, que eu tenho convicção, porque nós temos transformado ao longo desses anos assim muitas empresas. Não é? Por aqui você vai encontrar testemunhos aqui na minha página de lojistas que nós enfrentamos desafios gigantescos, não é? Onde a gente, quando olha, às vezes acha até que não vai dar conta, mas enfrentamos, convertemos. Eu tenho nesse momento o cliente com 100% de crescimento, com todo esse cenário do mercado, e a gente vem conseguindo assim, crescimentos espetaculares, onde o próprio lojista diz assim, mas Hermelino, eu não acreditava que fosse possível tanto, né? Até onde a gente pode chegar? Eu costumo dizer assim, não sei, porque quando eu começo a olhar indicadores, a gente vê que tem espaço de melhoria, seu ticket médio não está no máximo, não é? O seu PA é possível a gente colocar mais. Quando a gente analisa margem, markup, custos fixos, custos variáveis, a gente começa a analisar os indicadores, não é? Cobertura de estoque, a gente percebe que há espaços de melhoria ainda. Então, esse é o objetivo, não é? O que eu vou fazer para transformar os resultados da minha loja em resultados de excelência, que me motivem, que me animem a fazer os investimentos necessários. Não é? Então, isso é o PAGL. Eu costumo dizer o seguinte, ao invés de você me contratar como consultor, eu quero transformar você no seu próprio consultor. Não é? É muito mais barato. Então, é uma maneira que você tem de otimizar a sua empresa, os resultados da sua empresa, sendo você próprio o seu consultor, olhando como se faz de maneira rápida. Não adianta eu dizer para você que você tem que vender mais e gastar menos.
Não é necessário nenhum consultor para se dizer isso. Então, é fundamental olhar o que eu faço de maneira rápida, de maneira prática. Eu passar 3 meses somando nota para dizer que o imposto está muito alto, eu não consigo abaixar o imposto. Não adianta a gente analisar dessa maneira. Eu costumo dizer para os lojistas que o maior imposto que você paga é aquele que você se autoimpõe. Né? Eu canso de ver nas vitrines lá 30% de desconto, até 50% de desconto, enfim. Eu brinco, eu digo assim, a gente acha caro pagar 18% de ICMS e dá 30% de desconto para fazer caixa. Então, como otimizar esses resultados? Como melhorar sem precisar estar se autoimpondo, né, esses custos altíssimos? Enfim, o PAGL é isso, é esse programa, um programa avançado, com ferramentas práticas para trabalhar em cima de parâmetros reais, de dados reais de uma loja, para fazer todo esse processo, capacitação da equipe com relação a vendas, todo o treinamento com relação à liderança, toda a parte de compras e retaguarda, categorização de produtos, planejamento de compras, otimização de verbas, enfim, analisamos toda essa parte, analisamos toda a parte financeira, fluxo de caixa, análise de DRE, quais são os principais indicadores e como montar um indicador rápido que você tenha esse controle na mão. E finalizamos com um projeto de implantação que você sai preparado para implantar na sua empresa com um cronograma, né? Por onde começar, como fazer, que prazo você vai implementar as alterações que você encontrar e achar necessárias com uma metodologia rápida para imediatamente começar a transformação. Nós temos experiência de, no dia seguinte, a gente já conseguir dobrar vendas. É impressionante como é rápido, como a gente consegue rapidamente transformar em resultados. Não é? Inclusive tem depoimentos aqui na página de lojistas que são clientes meus há anos, onde fizeram questão de se colocaram à disposição como testemunhas desse trabalho que a gente faz, não é? De como esse programa funciona na prática, dentro da loja deles. Não é? Lojas pequenas, lojas grandes, lojas de shopping, lojas de rua, magazines de grande porte, com crediário, sem crediário, como trabalhar isso, como otimizar isso. Enfim, nós pensamos da melhor maneira prática, objetiva, eficaz. Não é? Eu costumo dizer, o que vende o meu trabalho são meus clientes. Quem vende o meu trabalho são meus clientes. São os resultados que a gente consegue apresentar. Não é? Então, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço é fazer com que você tenha resultados objetivos, resultados interessantes, que venha agregar, né, ao seu negócio. Eu só consigo prosperar se você prospera. Né? O meu negócio só dá certo se o teu der certo. Então, estar juntos nesse desafio. Enfim, uma outra questão que muitos me colocam é com relação a valor, a preço, que não tem condições. Na verdade, a gente se engana. Não é? Quando eu pergunto quanto você pagou nesse ponto, quanto você tem de instalação aqui dentro, quanto você tem de estoque, quanto você comprou de mercadoria esse mês, quanto você pagou no seu celular, quanto você pagou no seu computador, né? Muitos ficam assim, eu digo, e você, na estratégia do seu negócio, no modelo de gestão que pode ajudar em contribuir em um fundamento que vai ajudar a tua empresa a otimizar resultados, ele se paga muito rapidamente, dentro do mês. Isso eu garanto para você.